Olá, tudo bem? Que bom ter você de novo aqui no nosso canal. Esse é um vídeo que vai dar continuidade aos nossos vídeos sobre sociologia no Enem. O último vídeo que a gente postou aqui foi sobre sociologia contemporânea, o tema que mais cai no Enem. Então, vem com a gente para você não perder nada dessa aula. E na aula de hoje, a gente vai dar continuidade aos nossos vídeos de sociologia no Enem. Lembrando que todos os vídeos aqui da página são de temas que caem no Enem, temas que caem na área de ciências humanas, então não deixe de conferir. E inclusive tem outra playlist de alguns vídeos que eu gravei para a Secretaria de Educação aqui do Estado do Espírito Santo, também com muitos temas que caem no Enem, então não deixe de conferir. Nós temos duas playlists aqui no canal muito legais, que é a playlist de Sociologia no Enem, que a gente começou com esse projeto, por muitas demandas a gente não continuou assim com muitos vídeos, mas eu tentarei ainda nessa semana postar mais alguns para vocês. Além disso, temos uma playlist chamada Sociologia de Sociologia no Ensino Médio, e aí você vai conseguir ver vários outros temas que caem no Enem. Então, deixa eu me apresentar melhor para você, caso seja a primeira vez que você vem aqui no meu canal. Meu nome é Luana, eu sou formada em Ciências Sociais e eu dou aulas de Sociologia para a terceira série do ensino médio há mais de 10 anos, trabalho com pré-vestibular aqui da Secretaria de Educação, então há bastante tempo que eu leio, que eu estudo, que eu acompanho as edições do Enem, e um dos temas, o tema que mais cai no Enem é de Sociologia Contemporânea. Então eu comecei aqui uma playlist mais voltada para o Enem. Lá no meu canal do Instagram também nós temos várias dicas para vocês, inclusive no dia 7 de novembro, amanhã, no caso, a gente vai estar fazendo uma live sobre humanas e linguagens na redação do Enem, então não perca. Se você estiver vendo essa aula ainda antes da live, acompanhe ao vivo. Caso você assista essa aula depois, eu vou deixar aqui na nossa descrição, após a realização da live, eu vou editar e vou colocar aqui para vocês o link dessa live, então não deixe de acompanhar lá e de seguir a gente tanto aqui quanto lá no Instagram, tá bom? Então, sem mais demoras, a gente vai mostrar para vocês. A gente já teve uma aula, vou colocar aqui no card, uma aula de Sociologia Contemporânea. Nessa aula, nessa descrição da aula, eu coloquei um monte de links para vocês, de lives, de aulas, de coisas, de materiais que eu preparei especialmente para você, nesse tema que é o tema que mais cai. Então, se você tá sem tempo, tá nas revisões finais, então foca suas revisões nesse tema de sociologia contemporânea, tá bom? Então, para te ajudar nesse momento aí de reta final, caso também você queira assistir depois, não tem problema, você também já vai se preparando, eu vou trazer algumas questões aqui de sociologia contemporânea, de alguns dos temas que eu abordei na aula anterior aqui dessa playlist de sociologia contemporânea, beleza? Então, vamos lá. Nós temos aqui uma primeira questão e aí uma dica que eu dou para você não errar as questões de humanas no Enem, que são sempre questões que vêm com bastante contextualização. É uma prova que você já está cansado ali da leitura, porque é uma prova que envolve linguagens, redação e humanas. Então, chega uma hora da prova que você já não está suportando mais ler. Então, eu vou dar algumas dicas aqui para você não se perder. Primeira coisa que eu sempre falo para os meus alunos, isso aí já é algo que eu falo muito, é você ler o enunciado. Então, primeira coisa que você vai fazer é ler o enunciado. Então, aqui a gente pode ver o enunciado, ou seja, a pergunta, a questão, ela vai te dar algumas dicas de como ler este texto, beleza? Então, podemos ver aí, no âmbito do poder legislativo brasileiro, a tentativa de reverter esse quadro de subrepresentação tem envolvido a implementação pelo Estado de... Vou chamar a atenção de você para alguns conceitos, para alguns termos. Primeira coisa, tudo que ele vai falar está dentro do poder legislativo. Então, o que é o poder legislativo? O poder executivo executa as políticas do Estado, o legislativo ele faz as leis, então são os deputados, senadores, no âmbito municipal,
vereadores, e o judiciário é o âmbito da justiça. Então, a gente está falando aí de poder legislativo. Então, tudo o que a gente for ler do texto, do contexto, a gente tem que estar com isso em mente. Primeira coisa. Tentativa de reverter um quadro de subrepresentação. Reverter é mudar, é fazer com que algo seja diferente. Quando eu falo de representatividade, eu estou geralmente falando de proporcionalidade. Você não esperava por essa, que a gente tem que saber um pouquinho de matemática, ou bastante de matemática, para a gente poder entender também as ciências humanas. Olha só que interessante. Então, quando eu falo de representação dentro do poder legislativo, eu estou falando de quê? De uma parcela da população estar representada lá. Show! Quem vai implementar essa mudança na representação do poder legislativo? O Estado. Perceba que eu fiz várias análises e eu não sei nada do que trata a questão. Para quê? Para que eu possa poupar o meu tempo na hora de interpretar o texto, beleza? Então vamos lá no texto. A participação da mulher no processo de decisão política ainda é extremamente limitada em praticamente todos os países, independentemente do regime econômico e social e da estrutura institucional vigente em cada um deles. É fato público e notório, além de empiricamente comprovado, ou seja, isso daí está provado, né, com fatos, que as mulheres estão, em geral, subrepresentadas nos órgãos de poder, pois a proporção não corresponde jamais ao peso relativo dessa parte da população. Estamos falando, então, de representatividade feminina, estamos falando de questões de gênero que são muito próprias da sociologia contemporânea, estamos falando de mulheres subrepresentadas. Então aí eu penso assim, quem acompanha a atualidade sabe que a maior parte da população, pelo menos no último censo que a gente tem notícia, é de mulheres. Isso acontece no poder legislativo? Óbvio que não. Então, o que acontece? Tem menos mulheres no poder legislativo do que na população, ou seja, as mulheres estão subrepresentadas. Agora eu vou ler as alternativas. Então, o que a alternativa tem que me trazer? Eu faço a pergunta novamente a partir do enunciado. Eu já li que as mulheres não estão bem representadas. Show! No âmbito do poder legislativo, então, o Estado precisa fazer algo para reverter essa subrepresentação. O que o Estado pode fazer para ter mais mulheres lá? Letra A. Leis de combate à violência doméstica. Letra B. Cotas de gênero nas candidaturas partidárias. Letra C. Programas de mobilização política nas escolas. Letra D. Propagandas de incentivo ao voto consciente. Letra E. Apoio financeiro às lideranças femininas. Vamos analisar as alternativas. Eu estou falando que o Estado precisa implementar uma política para que tenha mais mulheres lá. Se eu combato a violência doméstica, isso vai fazer ter mais mulheres no poder legislativo? Não, não necessariamente. Se eu crio cotas de gênero nas candidaturas? Sim. Se eu tenho uma cota, eu estou obrigando o partido a ter mais gente no poder. Se você acompanha o noticiário, você sabe que essas cotas existem, você já vai marcar a letra B e acabou. Eu não sei que essas cotas existem, então essa é uma possibilidade, eu vou ler as outras alternativas. Letra C, programas de mobilização política nas escolas, eles podem ajudar? Podem, mas vão combater o problema diretamente? Não. E quem é que está implementando? Claro que a escola faz parte do Estado, mas aqui a gente está falando de uma coisa mais específica, então não é assim. D, programas de incentivo ao voto consciente, pode ajudar? Pode ajudar, mas vai combater o problema diretamente? Não, a gente quer reverter o quadro especificamente das mulheres. Então, sempre você vai e volta no enunciado, vai e volta no enunciado. Apoio financeiro às lideranças femininas, isso não necessariamente vai fazer com que aumente o número de mulheres, concorda? Por exemplo, no partido pode ter apenas uma mulher. Se tiver uma e essa mulher ganhar apoio financeiro, isso vai fazer aumentar o número de mulheres? Não necessariamente. Então, a única alternativa que atende ao enunciado é a letra B. Então, esta questão, fiz alguns comentários aqui para vocês. Ela fala de igualdade de gênero, ela fala de ações afirmativas. O que são ações afirmativas? São ações
políticas públicas para compensar algo que está em desvantagem. No caso aqui nós estamos falando da subrepresentação das mulheres. Fala de poder e política nas sociedades contemporâneas. A resposta correta, ela trata de uma política compensatória, pois ela visa democratizar os cargos políticos, garantindo o acesso das mulheres a cargos que são tradicionalmente exercidos pelos homens. Vamos para a nossa próxima questão. Essa já é uma questão que vai falar do cyberespaço, outro tema muito importante na sociologia contemporânea. Essa questão é do Enem de 2013. Eu adoro trazer ela, porque quando eu apresento ela na sala de aula, é muito legal, porque alguns alunos nem conhecem essas redes sociais aí que estão expostas, e tem algumas que ainda existem, como o caso do Twitter e do Facebook, e aí é legal porque a gente começa a entender um pouquinho como que esse mundo, né, o cyberespaço muda tão grande, muda tão rapidamente. Vamos lá. Esse é um cartoon, né, uma charge, que ele vai falar o seguinte, ó. Blogueiro profissional. Você está no Orkut? Estou. E no MSN, no MySpace e Facebook? Em todos. Até no Twitter? Claro. Você está em tantos lugares, por isso raramente te vejo no mundo real. Aqui, antes da gente ler o enunciado, eu fiz a análise da charge, mas quando a gente for ler o enunciado, a gente volta na charge novamente. Mas é muito importante a gente ter uma primeira percepção desse texto, que é um texto diferenciado. Então, às vezes, o Enem vai trazer diferentes formatos de texto pra gente. Então, a interpretação é muito importante nesse momento. Então, ele vai falar assim, ó, te vejo em tantos lugares, por isso que eu não te vejo no mundo real. Ele está fazendo um contraponto entre o mundo real e o mundo virtual. Algo que a gente sempre frisou muito, mas ultimamente eu chamo a atenção de vocês que, caso esse tema caia na redação, coisas do tipo, o que é real e o que é virtual? Tudo é real, né, gente? Então, assim, tenham essa reflexão em mente também. Mas vamos voltar para a nossa questão. A pergunta fala o seguinte, ó, a charge revela uma crítica aos meios de comunicação, em especial a internet, por quê? Então, ó, na minha alternativa tem que ter crítica, na minha alternativa eu tenho que entender que ele está fazendo um contraponto entre a vida real e a vida virtual, ok? Vamos para as alternativas. Alternativa A, essa crítica revela o quê? Ela questiona a integração das pessoas nas redes virtuais de relacionamento? Ela está questionando a integração dentro das redes virtuais? Vamos para B. Considera as relações sociais como menos importantes que as virtuais? As relações sociais como menos importantes que as virtuais? Se ele está fazendo uma crítica, se ele está falando com a pessoa que ele não está no mundo real, na verdade é o contrário, ele está questionando justamente de que as relações sociais reais seriam mais e não menos importantes que as virtuais. C. Enaltece a pretensão do homem de estar em todos os lugares? Ele está criticando, então ele não está enaltecendo. D. Descreve com precisão as sociedades humanas no mundo globalizado? Muito cuidado, principalmente em ciências humanas, com termos muito enfáticos, com termos muito radicais. Então, precisão, completamente, somente, já desconfia. Então, é possível em ciências humanas a gente descrever com precisão alguma coisa assim? É muito difícil, porque é uma sociedade complexa, principalmente a pós-contemporânea, então a pós, né, moderna, né, nesse mundo contemporâneo. Então a gente precisa ter cuidado, na verdade, ele não vai falar de tudo, então ele não descreve com precisão. Concebe a rede de computadores como espaço mais eficaz para a construção de relações sociais? Óbvio que não. Então a única alternativa que nos resta é a alternativa A. As outras, elas estão colocando o contrário da crítica, percebam? Então, questiona a integração das pessoas. Como que ela está questionando? Vamos voltar aqui. Ela está em tantos lugares, mas não está no mundo real, ou seja, não há uma integração real para quem fez a charge, ok? Então, esta questão, ela fala de cyberespaço, pós-modernidade, relações sociais na internet, dentre outros temas relacionados a essas interações que acontecem, que são mediadas pelos meios digitais. A resposta correta, ela trata, então, da supervalorização das relações online, em detrimento, é um termo que aparece muito, né, em desvantagem, né, desconsiderando as offline, né?
Beleza. Vamos para a nossa terceira questão desta aula de hoje. Essa já vai falar um pouquinho sobre questões mais voltadas para a cidadania hoje, que também é um assunto relacionado à sociologia contemporânea. Ela vai falar do Sistema Único de Saúde. É uma aposta que eu faço bastante grande para o Enem desse ano. Percebam que esse é de 2019, né, antes da pandemia. Então, eu acredito que tem uma chance muito grande de cair questões voltadas para o SUS, para o Sistema Único de Saúde, para o sistema público. Enfim, eu acho que tem uma chance de cair mais questões nesse sentido, tá bom? Então, ó, a criação... Vamos ler primeiro o enunciado. Segundo o texto, duas características da concepção da política pública analisada são... Beleza, então ele quer saber duas características da concepção. O que é concepção? Da criação, a origem dessa política pública, o que está na base desse pensamento. Então, eu volto para o texto. A criação do Sistema Único de Saúde como uma política para todos, constitui-se uma das mais importantes conquistas da sociedade brasileira no século XX. Então, é para todos e é uma conquista. O SUS deve ser valorizado e defendido como um marco para a cidadania e o avanço civilizatório. A democracia envolve um modelo de Estado no qual políticas protegem os cidadãos e reduzem as desigualdades. O SUS é uma diretriz, ou seja, ela dá um guia, né, que fortalece a cidadania e contribui para assegurar o exercício de direitos, o pluralismo político e o bem-estar como valores de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, conforme prevê a Constituição Federal de 1988. Então, a gente está falando de uma política que é plural, que é para todo mundo, que não faz distinção. Então, vamos ver agora as alternativas. A gente está pensando em duas características dessa política. Paternalismo e filantropia não combina, porque ele está falando que é universal, que é algo voltado, vamos dizer assim, para todos. Não está falando que é uma caridade, como a filantropia, ou para um grupo específico, como a questão do paternalismo. B. Liberalismo e meritocracia também não é para quem merece, é para todo mundo, né? Universalismo e igualitarismo, exatamente. Então, a política, ela é plural, ela é para todo mundo e ela é, vamos dizer assim, ela não faz distinção, né, das pessoas. Nacionalismo e individualismo também não combinam. Revolucionarismo e coparticipação também não estamos falando de revolução neste contexto. Então, as duas características que o texto destaca é as que estão na alternativa C. Então, essa questão ela fala de políticas públicas, modelo de Estado, saúde no Brasil, dentre outros aspectos relacionados ao SUS. A resposta, então, ela trata do papel das políticas públicas na redução das desigualdades sociais, um tema muito contemporâneo. E nossa última questão, para a gente poder fechar essa pequena revisão de algumas dicas, né, de temas que podem cair, mostrando para você como que esses temas caem, a gente vai falar um pouquinho. Ela já começa assim, na sociedade contemporânea, olha que interessante, então ela está falando da contemporaneidade. Né? A crítica, vamos ver o enunciado primeiro, conforme a dica que eu disse para vocês. A crítica contida no texto sobre a sociedade contemporânea enfatiza. Então, a crítica do texto enfatiza. Beleza, vamos procurar essa crítica do texto. Vamos lá. Na sociedade contemporânea, onde as relações sociais tendem a reger-se por imagens midiáticas, a mídia, né? A indústria cultural aí presente. Nós temos também aula sobre indústria cultural, procura aqui na nossa playlist de sociologia. A imagem de um indivíduo, principalmente na indústria do espetáculo, pode agregar valor econômico na medida de seu incremento técnico, aquilo que, vamos dizer assim, dá um valor, né, para a técnica. Amplitude do espelhamento e da intenção pública. Então, aumenta essa coisa de você se ver, né, de se espelhar e de você ter essa atenção para você. Aparecer é, então, mais do que ser. Olha, né? Olha que profundo isso e muito a ver com a nossa dinâmica aí nas redes sociais. O sujeito é famoso porque é falado.
curtido, seguido, né? Nesse âmbito, ou seja, nesse contexto, a lógica circulatória do mercado, né, as trocas comerciais, ao mesmo tempo que acena democraticamente para as massas, com supostos ganhos distributivos, a informação ilimitada, a quebra das supostas hierarquias culturais. O que ele está falando aqui? Olha, por um lado, a gente está dando voz às pessoas, né? Não tem só uma mídia ali que comanda, todo mundo pode falar, né? Todo mundo tem seu perfil. Por um lado. Por outro, afeta a velha cultura disseminada na esfera pública. A participação nas redes sociais, a obsessão dos selfies, tanto falar e ser falado quanto ser visto, são índices do desejo de espelhamento. Então, essa ideia de se ver o tempo todo, essa ideia narcisista, né? Então, a crítica é nessa ideia aí, olha, o tempo todo as pessoas querem se ver, se ver, se ver. Estão voltadas para onde? Para o seu indivíduo, para o seu ego, e alimentando o seu ego o tempo inteiro. Então, a crítica tem a ver com isso. Então, a crítica contida no texto sobre a sociedade contemporânea enfatiza, né, ou seja, dá uma ênfase, foca a prática e identidade autorreferente, fazendo referência a mim mesmo, faz todo sentido, né? Selfie, autorreferência. Mas vamos ver as próximas alternativas. A dinâmica política democratizante, não, ele está criticando o contrário disso. A produção instantânea de notícias, ele não está falando de notícias, ele está falando do sujeito, do eu, da selfie. Do selfie, né? Pensando numa outra maneira de dizer. Os processos difusores de informações também, ele não está focando a sua crítica na difusão de informações. Os mecanismos de convergência tecnológica, né? As tecnologias que convergem em alguma questão, também ele não está focando a crítica nisso. Então, o tempo todo que eu dialogo com as alternativas à questão, eu volto no enunciado. Então, a única que dialoga com o enunciado é a prática identitária autorreferente. O tempo todo eu estou falando de mim mesmo. Então, a questão da trata dessas mudanças culturais com os avanços das tecnologias, e um dos traços dessa pós-modernidade é o individualismo, e nesse sentido, os indivíduos tornam-se mais individualistas e há uma maior valorização de si com as selfies. São aí algumas questões para a gente poder pensar um pouco sobre os temas abordados na sociologia contemporânea, fazendo referência a alguns assuntos que nós tratamos na aula já mencionada aqui. Vou colocar também o link da aula aqui na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tendo possibilidades, ainda nessa semana eu vou fazer mais algum vídeo sobre sociologia no Enem, mas a gente também vai ter a live que eu comentei para vocês. Vai ser eu, uma professora de história e um professor de língua portuguesa. A gente vai falar um pouquinho como que as ciências humanas podem te ajudar na redação do Enem. Então, depois também que essa live acontecer, eu vou colocar aqui o link para vocês na descrição. Então segue a gente, né? Se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo, compartilhe com quem estiver precisando, quem estiver nessa reta final aí do Enem, e segue a gente também nas outras redes sociais. Eu espero você no nosso próximo vídeo. Até lá!